Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite. Como vão vocês? Boa noite para quem está entrando agora. Vamos ver. Boa noite, Paulo. Como vai você, Paulo Sérgio? Estou ótimo. Firme e forte. Firme e forte. Firme e forte. Vamos lá, pessoal que está chegando agora. Nós vamos escutando uma musiquinha para aguardar o pessoal que vai entrando na nossa live, ao vivo, direto no canal do YouTube, Renata Rocha SBC, na página do Facebook, Renata Rocha, @RenataRocha00, e também no Facebook, perfil 2. Em breve, o perfil 1, que é o perfil que eu tenho mais de 5.000 amigos que me acompanham há muitos anos. Logo, logo já estaremos fazendo também no perfil 1. Boa noite, Inara Guglielmetti Braz, seja bem-vinda. Boa noite, Malu Tonini. Boa noite, SB Júnior. Boa noite, Leile, nossa amiga de sempre aí, todas as lives, prestigiando. Doutora Leile, fisioterapeuta do Centro de Reabilitação na área de fisioterapia aquática. Nome forte aqui no ABC, na área de fisioterapia aquática. Pessoal já começando a entrar, nós já passamos mais de 20 pessoas online. Muito bom. E a nossa live de hoje muito importante, né? Falando sobre dependência química. Boa noite, Antônio Júnior. Boa noite para você. Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite para todos que estão entrando agora na nossa live, hashtag Renata Rocha com você. Boa noite, Helenice, nossa querida amiga aqui do Rude Ramos. Boa noite, pessoal entrando, já temos uma audiência razoável. 19h30, o pessoal está pedindo para eu fazer mais tarde, viu, Paulo? As lives. Eu estou pensando... Uns falam que vão dormir muito cedo, outros pedem que a gente comece às 8 horas. A gente está na... É bom. Com certeza. Malu, fazendo já perguntas, a gente vai segurar essas perguntas aí para depois. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Boa noite a todos. Vamos esperar mais um pouquinho. Boa noite, queridos amigos. Agora a gente já pode começar. A gente já tem um grande público com a gente. Mais uma live começando. Hoje, sexta-feira, já bem menos frio. Vocês veem que eu tô com uma roupa bem mais fácil aqui, não tô nem de cachecol. Tô muito feliz aí que esse final de semana diz que vai ser de muito sol, né? É importante. Ontem tivemos a live do Dr. Bactéria, que foi muito legal. E nós vamos ter várias lives daqui para frente, né? As próximas lives, eu estou colocando aqui para vocês. Amanhã vão ser enxaqueca e dor de cabeça, fatores psicológicos. Terça-feira, arte-terapia na saúde. Quarta, causa animal, como defendê-los. Nós vamos ter aqui uma jornalista que é a presidente de uma entidade que defende os animais, uma ONG, né? Quinta-feira, usando as energias para melhorar a sua vida da semana que vem, falando de reiki e outras coisas mais. Na sexta-feira, nós vamos estar com as lives de fisioterapia no pós-operatório de ortopedia e traumatologia para tirar as dúvidas
dos pacientes, dos nossos colegas que fizeram uma operação, né, que passaram por isso e precisam saber como é que é a fisioterapia. E no sábado, nós vamos ter uma live muito legal, que é uma live tripla, que é sobre dança, benefícios para deficientes físicos e idosos. Então, aconselho vocês aí, quem puder não perder essas lives, vai ser muito legal, todas as lives são imperdíveis, tá bom, gente? Quem acompanha a gente pelos canais, colocando os canais aí para vocês, canal do YouTube, Renata Rocha SBC, Instagram, Renata Rocha RR, perfil do Facebook, Renata C. Rocha 1 e 2, página que é a maioria está assistindo online agora, é o @RenataRocha00, e o nosso e-mail, caso você queira enviar dúvidas para a próxima live. Então, Renato, eu tenho uma dúvida para amanhã sobre enxaqueca e dor de cabeça. Pode estar enviando para esse e-mail, que a nossa equipe vai estar abrindo e passando, analisando, e já passa a pergunta para que a gente possa fazer na live de amanhã, tá bom? Tiveram algumas perguntas para a live já do Paulo, e a gente vai tirar todas as dúvidas com ele também, tá bom? Quem não me conhece, meu nome é Renata Rocha, eu sou moradora e trabalho aqui em São Bernardo do Campo, tenho um consultório aqui na nossa cidade, também consultório em fisioterapia e acupuntura, né? Sou formada em fisioterapia em 99 e atualmente ocupo o cargo de gestora pública, coordenando um centro de reabilitação para pessoas com deficiência física, visual, intelectual e auditiva. Também sou coordenadora de projetos sociais, de profissionais de mulheres, e tenho a grata felicidade de ter muitos amigos na área de saúde, muitos profissionais envolvidos com a área de saúde, colegas que trabalham, assim como o Paulo, que está hoje aqui com a gente. Então, muito feliz, eu sou muito feliz por ter esses colegas e por eles estarem comigo participando sempre das nossas lives, tá bom? Eu vou apresentar para vocês hoje o nosso convidado, para que a gente não fique demorando muito, porque eu acho que o tema tem muita coisa a ser falada, é um tema muito importante. Muitas famílias sofrem, né, muito com a dependência química. Quantas famílias já foram destruídas e quantas famílias já foram reconstruídas, né? Eu tenho uma história dentro da dependência química em relação a palestras. Eu ia muito nessas casas, nessas residências terapêuticas, das palestras referente à minha área de saúde, e geralmente eram casas de homens, né? É muito raro quando a gente tem as casas de mulheres dependentes químicas, e eu tinha, o contato que eu tive era esse. Então, eu achava muito bom, eu achava que era um local de amor, um local de compreensão, e foi a minha experiência nessa área, a experiência que eu tive foi essa, né, dando palestras, orientações nessas casas de residências terapêuticas para dependentes químicos. Hoje nós estamos aqui com meu amigo, meu colega, e também amigo de nós temos uma amiga em comum, que é a Emery, né, que é quem nos apresentou também. Então, agradecer a Emery por apresentar o Paulo para a gente. Emery Guglielmetti, é um nome diferente. E estamos aqui, então, com o Paulo Sérgio dos Santos. Paulo Sérgio dos Santos é casado, tem 2 filhas, morou 30 anos em Diadema, há 3 anos mora em São Bernardo do Campo. É coordenador do grupo GAFTA, que é um grupo muito conhecido e muito importante aqui da região. Um grupo de apoio às famílias toxicomonos e alcoolistas. Coordenador diocesano da Pastoral Sobriedade aqui no ABC. Coordenador também do projeto Expor Balé Vida, que é sobre balé para crianças, né? Eu já pude assistir as lives e verificar tudo o que ele faz. Fez vários cursos de capacitação para dependência química, como abordar um adicto em uso de drogas, é aposentado também por uma história pessoal, que ele também pode ser que relate aqui para nós, e trabalhou 22 anos na montadora Volks do Brasil.
Paulo Sérgio, é uma grande honra ter você aqui. Eu sei que você tem um conhecimento imenso e como tema, descobri que meu filho está usando drogas, o que fazer? Boa noite, Paulo Sérgio dos Santos. Boa noite, meu colega. Tudo bem? Boa noite, Renata. É uma alegria estar com você. Que Boa bom, noite, muito feliz. boa noite todo telespectador que está nos acompanhando. Eu falo que eu sou privilegiado. No dia de hoje, eu estou aqui falando de um tema difícil, mas temos que falar. Então, é uma alegria. Eu acompanhando as suas lives, vejo que tem bastante pessoas capacitadas. E quando você me convidou para fazer parte desse time, para mim é uma alegria. Sinal que eu estou em recuperação. E é por isso que eu estou aqui. É uma alegria imensa. A alegria é toda nossa, Paulo. Com a maior humildade, eu posso falar para você, eu fico lisonjeada porque eu sei do seu conhecimento na área, do trabalho que você realiza, que é espetacular essa dedicação que você tem. E é ao contrário, a gente precisa realmente falar disso, por mais que as pessoas não gostem, né? Muitas pessoas evitam esse tema, porque é um tema que dói, judia, é um tema que sofre, né? Mas é um tema que é relevante e principalmente na situação atual que nós estamos vivendo. Paulo, como que você chegou na parte de ajudar essas pessoas, de estar coordenando uma pastoral? Como foi o seu caminho para chegar até a dependência química? Sim, é uma história longa. Eu vou ser bem, resumir bastante. Eu sou um adicto em recuperação. Estou limpo há 14 anos. Para quem não conhece, o adicto é um escravo de. Eu sou escravo do álcool. Alguns é escravo do celular, outros do Facebook, outros da cocaína. Todos é a adicção que vem destruindo. Para mim, Paulo era o álcool. Eu iniciei tomando o primeiro gole. Quando eu fui ver, eu já estava me acabando. 1 litro já era pouco para mim. 1 litro já era pouco. E eu, família simples, família humilde, meu sonho é ser um jogador profissional ou trabalhar numa empresa Volkswagen. Para o futebol, não deu muito certo, porque eu não sou tão bom de bola. Jogo, mas não sou muito bom de bola. Mas consegui, com a minha garra, com a minha perseverança, entrar numa empresa multinacional. Ali eu comecei a trabalhar, ganhar meu dinheiro e sempre sobrava tempo com os amigos para tomar o primeiro gole. Tem pessoas que bebem, socialmente aguenta. O Paulo começou a beber e começou a desviar do foco, que é sair para zoeira. E quando ia ver, eu já estava lá na boate, estava fazendo várias coisas. E toda vez que eu fazia tudo aquilo, me incomodava. Me incomodava. Mas eu já tinha feito. Um dia, eu assisti um programa, por isso que eu falo que assim, o depoimento, a fala de uma pessoa que já vivenciou, é o tratamento. Porque eu vivenciei, eu estava no meio deles. Um dia eu passei por isso. E num depoimento na Canção Nova, o Dunga da Canção Nova falou algo que ele me moveu. Então Deus usou ele, o Dunga, para falar algo que eu era uma pessoa boa, uma pessoa que nasci de família simples, guerreiro, mas eu estava acabando no alcoolismo, na prostituição. E ele falou para todos, mas serviu para mim. E eu espero que eu estar aqui hoje possa ajudar uma mãe, um pai, um irmão que está passando por tudo isso. Ali, Renata, eu comecei a chorar muito naquele depoimento e eu, no outro dia, saí de casa de manhã, fui fazer um trabalho voluntário. E por incrível que pareça, hoje, dia 28 de agosto, é dia do voluntariado. E quando eu... Incrível, né? E nós, É incrível. muita coisa. Hoje é o dia. Então, Um dia nesse dia muito do voluntariado, importante para nós que somos voluntários, com certeza. nesse dia, eu saí do voluntário, fui para fazer um voluntário no lar do ancião, numa casa de idosos. Ali, minha vida mudou. Ali eu conheci teatro, eu conheci comunidades terapêuticas, conheci todo tipo de trabalho social. E o Paulo foi aprofundando em ajudar. Então, aí começou uma história de conhecer as comunidades terapêuticas, conhecer o teatro, e eu comecei a ajudar, a participar. De repente, eu fui gostando, que estava me fazendo bem, e eu tenho um dom de ajudar as pessoas.
que é ajudar? É falar do amor, abraçar a família, é conscientizar. E é possível. Então, hoje eu estou aqui, Renata, é assim, deixar bem claro para quem está nos acompanhando, a gente não culpa, não tem culpado, não devemos julgar, mas sim a gente conscientizar aquele dependente químico, aquela mãe codependente que vive, é escravo de tudo que está acontecendo. Então, hoje, o meu motivo de estar aqui é conscientizar um jovem que é possível. Eu vou fazer 15 anos limpo, só por hoje. Eu fazendo esse trabalho de voluntário, de ajudar, dar palestra, ir nas escolas, ir nas empresas, às vezes a pessoa pensa que eu estou ajudando você. Primeiro, está me ajudando. Aí, quando me ajuda, transborda uma pessoa que está em busca de ajuda. Então, falar hoje desse tema, se em algum momento eu me emocionar, mas faz parte da minha recuperação. Ok? Paulo, como que foi para sua família? Eles sofreram muito quando você ainda... Porque a dependência química é uma doença, né? Assim como você disse, estou em recuperação. Não pode dizer que já curou, não curou, porque é uma doença em recuperação. Então, a sua família sofreu muito? Como que foi essa relação aí familiar na época? Renata, falando da minha família, eu amo minha família, sou apaixonado pelos meus familiares. Minha família também é uma família codependente, bebe socialmente, né? Tem aquelas pessoas que bebem socialmente, tem uns que envolvidos, mas assim, para a família estava tranquilo. Por que tranquilo? O Paulo ainda era aquele adicto que ninguém sabia. O Paulo trabalhava, não deixava faltar dinheiro em casa, eu comprava as coisas, eu andava endividado, porque o adicto, ele gasta tudo que não tem. A minha hora extra não estava dando, eu trabalhava, mas hoje o mundo, ele exige você gastar. Eu comprava carro, eu trocava de carro direto, gastava, cheguei a gastar muito com a zoeira. Então, minha família, ainda não sabia, ainda não dá. Parece que não sabia, algumas pessoas sabiam, mas ficava na dela. Então, o Paulo foi fazendo, mentindo, né? Mentia. Aquele cara bom, e só que quando eu saí da adicção, tudo isso, as famílias falaram, nossa, mas eu não sabia que você fazia tudo isso. Ainda, porque a tendência do adicto, quando ele não entra em tratamento, quando ele não entra numa recuperação, ele perde emprego, ele perde uma esposa, ele perde todos que estão ao seu redor. Geralmente sobra sempre para a mãe. A mãe é aquela guerreira que carrega a cruz. Né? O pai, às vezes, abandona, os irmãos, aquele é um safado, aquele... Geralmente acontece isso. Então, no Paulo, ainda não acontecia, por quê? O Paulo trabalhava numa multinacional, uma empresa excelente. Então, a empresa, eu é aquele cara que trabalhava muito hora extra, mas eu vestia a camisa. Ainda eu não estava faltando no emprego. Quando faltava, dava testado de outra coisa, mas estava na adicção. Às vezes você bebia bastante, no outro dia não conseguia trabalhar, você tinha outro problema de joelho e tal. Então, assim, eu falando tudo isso, é anonimatos, mas é a realidade. O Paulo, ele trabalhou numa empresa que ela é uma excelente empresa. E lá, graças a Deus, eu aposentei, né? Fiquei 22 anos lá. Quando você falou que eu aposentei, né, por invalidez, eu não tenho vergonha de falar. Eu tenho uma úlcera nos 2 olhos, eu tenho uma distrofia na córnea, e ali foi uma luta. Evitava de faltar, mas sempre eu dava o problema nas vistas. Eu não consigo, minha visão hoje é muito baixa, eu não consigo ver muito, mas o meu coração, minha mente é grande, eu consigo ver um monte de coisa pela emoção. Com certeza. Paulo, é importante uma colocação que você falou, né, do dependente químico, que ele perde tudo. Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo, eu já ouvi muita palestra, porque coordenando projetos sociais, né, para a gestante, eu trazia muitos palestrantes, da mesma forma que você também, né, oferta palestras, a gente trazia eles de outros grupos, né, tem outros grupos conhecidos também, assim como o GAFTA, bem conhecido, e eles, em várias palestras que eu assisti, eu acho que a minha vida toda de voluntariado, eu trouxe palestrante
sobre esse tema para as meninas, para as gestantes em situação de vulnerabilidade. E todos falavam uma coisa que me gravou muito, que a pior coisa para o dependente químico era ele perdia tudo, e perdia inclusive a identidade, porque ninguém mais chamava ele pelo nome, ninguém chamava ele por nada, chamava assim, lá vai o drogado, lá vai o alcoólatra, o bêbado, olha o filho lá, a mãe, né, se sentia triste, depressiva, porque o filho nem por nome mais era chamado, né? Chegavam-se nas famílias e falavam assim, olha, aquele seu filho, aquele drogado, aquele seu filho, aquele bêbado. Então, isso me marcou muito quando eles contavam isso. E eles realmente se emocionavam a contar, porque era um fato que menosprezava, né? Era quase um bullying que eles sofriam, e, na verdade, eles são pessoas doentes, né? Ninguém tinha essa visão dessa doença da forma mais ampla que a gente vê hoje em dia, né? E o dependente químico, a pessoa, ele é tão inteligente, ele tem uma carisma, ele pega rápido, ele tem facilidade de arrumar emprego, tem facilidade de entrar na faculdade, tem facilidade de arrumar um namoro, só que tem facilidade de perder tudo e nunca termina, ele nunca termina. Então, hoje eu tenho tantos amigos dependentes químicos que virou empresário, voltou na ativa normal, fazer as suas coisas normal, mas ele tem que admitir. Ele é muito inteligente. Se ele não admitir, o ego também, né? O ego do dependente é muito forte, né? Geralmente eles têm o ego muito elevado, eles não admitem que fala qualquer coisa para eles, né? É complicado. Paulo, uma pergunta que, assim, eu acho que a maioria das famílias gostaria de fazer, né? Eu descobri que meu filho está usando drogas. A gente colocou usando drogas para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, mas não é assim que a gente fala, né? Nem eu, nem você. Mas vamos dizer que uma família descobriu isso. E o filho não quer ir, ou o marido não quer ir, ou o filho não quer ir. Existe aqueles dois tipos, né, de ida, né? Existe aquele coisa do compulsório, que é o obrigatório, o não obrigatório. Eu posso levar uma pessoa obrigatoriamente para ser internada hoje no Brasil? Como funciona isso? Ou eu tenho que convencer a ela a ir? Ou primeiro vai a família? Hoje em dia, como é que se faz? Renata, o primeiro passo é a família, quando descobrir que um filho está usando, um esposo, um namorado, calma, porque a família, ela sai fora do chão, ela fica desorientada. Então, o primeiro passo é ter calma. Entender o que está acontecendo. Porque assim, as famílias acham que tudo é internação. Porque tem a diferença, um exemplo, o usuário. Tem 3 tipos de usuário. Aquele cara que experimentou, não quer mais. Eu usei a maconha com 17 anos. Usei uma vez, não quis mais. Mas entrei no álcool. Depois de um tempo, entrei no alcoolismo, que é droga também. Então, a família, ela tem que ter calma. Vamos avaliar. Precisa internar? Então, aí, onde que entra um profissional, uma psicóloga, um grupo de autoajuda, para você, eu faço muito isso, eu avalio, ver como é que está esse caso. Tem pessoas que já ficou internada 10 vezes, 30 vezes. Ou faz diferente, ou você chama a pessoa, vê se a pessoa quer mesmo. Se a pessoa não quiser, aí entra involuntário. Involuntário, hoje é autorizado. Hoje já pode fazer uma internação involuntária, por lei. Tá? Aí não é com o Paulo, não é o Grupo GAFTA. O Grupo GAFTA, ele conversa com as comunidades clínica, terapêutica, que faz essa remoção. A gente passa a família para a comunidade geralmente tem as pessoas que fazem a remoção, né? Isso involuntário. Eles acertam lá com a chácara. Tem a comunidade, tem a remoção, vai lá, dá 2 opções. Ou entra no carro, ou mobiliza a pessoa. Só que muitas vezes, as pessoas, a gente pensa que a pessoa vai chegar na chácara, passa um mês, a pessoa está agradecendo a Deus, porque a pessoa está cega. Ela não consegue ver. Aí, quando você tira ela desse convívio, né, que é involuntário, leva para a chácara, ele agradece. Tem uns que demoram 2 meses, 3 meses para conscientizar. Eu já tive vários casos que a pessoa não queria, involuntário. Agora tem essa compulsória, que fala que é compulsória, que é diferente da involuntário. A compulsória é quando é judicial. Entendeu? Quando é judicial. Aí tem que estar todo o processo de conselho tutelar,
é todo promotor. Então, isso é diferente. A E compulsória quando é a diferente. pessoa ela já está, ela está, por exemplo, corre risco a outras pessoas, né? Ela pode estar Sim, ameaçando outras pessoas, aí tem que ser compulsório, né? sim. Quando essa pessoa já não tá tomando decisão por si mesmo, aí é onde que entra involuntário. Tá? Eu falo assim, viu, Renato? Eu não gosto de encaminhar ninguém involuntário, porque é dolorido. É dolorido. Muito. É muito dolorido. A mãe, a família sofre. Ó, um exemplo. O Casagrande, ele tem um livro. O Casagrande, ele conta a história dele direto aí na mídia. Ele chora. Quem nunca leu o livro do Casagrande, o comentarista da Globo, ele conta a história dele. Se não Sim. fosse os filhos dele, ele estava morto. Entendeu? Então, funciona. É delicado? É Às vezes delicado. necessário, né? É Às vezes necessário. necessário. Porque as pessoas, Renata, ela não consegue, às vezes, tomar uma decisão. Ela já está pondo todo mundo em risco em casa. Então, Ela está no caso doente. do grupo GAFTA, vamos dar esse exemplo, tem outros grupos que eu sei maravilhosos. Então, se a família não conseguir, num primeiro momento, você acha que a família deve ir até vocês para receber uma orientação de como lidar, como levar ele, de alguma forma, Sim, voluntariamente, né, para isso? sim. O grupo GAFTA, o grupo de apoio às famílias toxicômanos e alcoolistas, o que ela faz? Ela orienta, encaminha para a comunidade terapêutica. A pessoa vai no grupo presencial, hoje não está tendo devido à pandemia, mas a gente está Sim. atendendo. A família entra em contato com a gente faz uma triagem para saber como que está essa pessoa. Quantos anos a pessoa tem? Ah, a mãe fala assim, meu filhinho, mas quantos anos tem seu filhinho, mãe? 42 anos. Entendeu? Eu já vi Aí, isso. aí a gente tem que, mãe, assim, ó, ele já é um adulto, ele não está conseguindo tomar decisão, ele já perdeu tudo, perdeu a esposa, perdeu tudo. Então a gente orienta a mãe, se for possível, a gente vai conversar com ele, que aí entra quem já vivenciou, você conversa com ele, explica a situação, porque assim, as famílias, Renata, ela assusta quando é uma internação. Então, o que o GAFTA faz? A gente, família, vai na comunidade terapêutica, conhece a comunidade. Como que é a programação da comunidade? Porque tem pessoas que assustam quando vai falar, porque a família entra no Google e procura qualquer comunidade. E tem que ficar esperto, atento, porque muitas comunidades têm uma visão de ganhar dinheiro. Tem uma visão de. Então a família entra no Google, lá entra, e pega qualquer comunidade. Então tem que tomar cuidado. Vai lá conhecer a comunidade, ver a programação da comunidade, se ela trabalha com amor, certo? Porque o tratamento para dependente químico é amor, é conscientização. Às vezes ele tem que ir para a chácara. E outra coisa, Renata, não adianta só você pegar esse indivíduo que está dando problema, colocar na chácara e não fazer um trabalho com a família, que é Não adianta. codependente. A família está mais doente do que o adicto. Tá? A família não sabe lidar com a situação. Então, a importância da família participar de um grupo de autoajuda, que é o GAFTA, o Amor Exigente, é só você entrar no Facebook, do Amor Exigente, Alanon, tem vários grupos de autoajuda que Sim. ajuda a família a entender essa doença que tem destruído muitas famílias. Ô, Paulo, então depois que esse dependente, essa pessoa doente, ela entrou, ela participou de uma primeira reunião, se ela realmente é um dependente, é aconselhável, então, ela se internar mesmo. Isso vocês aconselham. Internou, o que acontece lá dentro? Sim, Ela fica sem ver a família bastante tempo, ela desenvolve trabalhos manuais, ela assiste. Como que é? Porque nem todo mundo conhece igual a gente, né, sim. internamente. É. Então, é assim, ó, a maior dificuldade hoje, né, muitas famílias não sabem como funciona a comunidade. Tem a comunidade terapêutica, tem a clínica que trabalha com medicamento, que trabalha com psiquiátrico, médico, tem as comunidades terapêuticas que trabalham com a laboterapia. O que é laboterapia? Regra e disciplina. Levanta de manhã, cada um vai ter os seus deveres de fazer, um vai limpar o quintal, outros vai tomar conta da cozinha. O próprio dependente químico, ele não sabe fazer comida, a gente ensina, a pessoa ensina ele a fazer, né? Então, ali na chácara, além de ter as palestras, ter os psicólogos, tem muitas palestras, tem regras para tudo. Começa às 7 horas da manhã, que levanta às 7 horas da manhã, algumas comunidades. Então, de hora em hora, tem um cronograma. Esse cronograma é tudo acompanhado. Tem o dia de lazer, o dia de futebol,
Tem o horário, o filme. Ele não assiste qualquer filme, tem um filme que passa para todos. Isso é a comunidade terapêutica. Aí quando você fala assim, família, ó, é clínica, onde tem psiquiatra, tem médico, o tratamento é igual. Porém, eles não, o trabalho de laboraterapia deles também semelhante, né? Mas às vezes ele não tem essa laboraterapia de cuidar da horta, não Sim. cuidar, não fazia a comida. Então tem uma diferença da clínica terapêutica e a clínica Comunidade. terapêutica, entendeu? Isso foi muito bem. Você está colocando muito bem, viu, Paulo? Isso tudo está bem explicado. São coisas que a gente está aprendendo com você, né? Eu queria agradecer um pouquinho a audiência que nós estamos, uma super audiência aí, muitas pessoas online. Então, agradecer a todo mundo que está. Paulo, muita gente. Nesse tempo que eu fiz, né, de voluntariado, você também deve ter visto muito isso. As pessoas falam, Renata, mas e as condições financeiras, né? Tem paciente, tem pessoas que, por exemplo, né, moradores aqui no meu bairro, a gente vê muitos dependentes químicos que são a mesma coisa de um mendigo, né? Eles estão na rua porque a família já não quer mais, e a gente passa por eles como se não fossem nada, né? Eu sempre, desde pequena, eu sempre tive um olhar, eu acredito muito que um dia ainda vou fazer alguma coisa maior por eles, mas eu vejo que são pessoas como se eles não existissem, né? A grande maioria é dependente químico, mas fica lá, no chão, você passa por cima, nem vê, muitas vezes estão junto com um cachorrinho, né, que sempre tem um amigo, mas é o animal, e as pessoas me perguntam sobre isso, né? No SUS, eu falo pelo lado que eu entendo, na saúde pública, o que nós temos disponível para essas pessoas? É o consultório na rua, que são médicos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que vão até essas pessoas e procuram dar atendimento na área de saúde, tá? Isso, gente, muita gente não conhece, faz parte do Sistema Único de Saúde do Brasil. Tá? Em todos os municípios nós temos o consultório na rua. Nós temos também nos municípios os CAPs, que são os Centros de Assistência Psicossocial, os prontos-socorros de saúde mental, nós temos residências terapêuticas, porém, isso que eu queria chegar com você, no meu ponto de vista, ainda não é suficiente para o tratamento, né? Eu acho que você até pode ser que entre no mesmo ponto que eu ainda não vejo o dependente químico sendo recebido no pronto-socorro com o entendimento que ele deveria receber. Por exemplo, um médico, ele se assusta quando chega um alcoólatra totalmente em surto, né, num PS central de saúde mental e etc. Nós não temos um preparo do profissional de saúde para isso, exceto, né, o consultório na rua que lida com isso, mas é uma ação pontual, não é uma ação de tratamento. Então, chegando nisso, com a sua visão e com a sua experiência, o que você acha que falta para a gente completar a saúde pública? Você acha que tem alguma maneira, ou você acha que parcerias público-privadas? O que você sugere? Renata, já tenho 12 anos que eu estou fazendo esse trabalho de situação de rua, pegando moradores em situação de rua. Veja bem, a rede de apoio tem. Porém, o que falta é se unir. A rede de apoio tem que se unir. Hoje o CAPS faz o trabalho deles, já tem o trabalho deles. Sim. Se você pega um morador em situação de rua, você vai lá, muitas pessoas, pelo tanto de CAPS que tem, são muitos adictos que estão na rua. Gente, é muito morador de rua, em situação de rua. Muito. Então, esse apoio... Nós temos 9 CAPs em São Bernardo, 9. Entendeu? Eu acompanho vários em Diadema, São Bernardo. Então, assim, essa rede de apoio, o que é essa rede de apoio? Essa comunidade terapêutica, os grupos de autoajuda. Aí, onde que o grupo ele tem que adequar. O grupo GAPTA ele tem que adequar dentro do Estado. Como que tem todos os requisitos? Hoje o grupo GAPTA tem 25 profissionais nos ajudando. Entendeu? Psicólogo, terapeuta, palestrante. As comunidades terapêuticas... Equipe multi, né? Equipe multiprofissional. Sim. Como que essa comunidade terapêutica? Ela tem que adequar. Tudo bem que para adequar tem custo. Então tem que ter um profissional do estado, da cidade, para verificar como que é essa comunidade. Porque assim, se você vai na comunidade terapêutica, eles fecham a comunidade às vezes, não estou criticando, mas porque não pode ter cachorro,
não pode ter fogão de lenha, que fala que a fumaça, fala que o pelo do cachorro. Eu respeito, respeito. Mas vamos chegar a um consenso. Mas o que essa comunidade, como que é o tratamento deles? Aí se fica só para o CAPS, ou só fica para aquele hospital clínico. Aí a demanda é muito grande. É muito, é imensa. Onde que a gente precisa, Renata, é de somar, é ver o que o GAFTA tem, o que o Amor Exigente faz um lindo trabalho no ver o que Brasil. cada um tem de melhor, né, Paulo? O que Entendeu? cada um tem de melhor a oferecer. Então, eu acho que assim, essa soma de profissionais, essa soma de... Porque eu avaliar, precisa de internar esse morador que está na rua, situação de rua. Renata, eu já peguei pessoas que estão em situação de rua, ele é um trabalhador, tinha tudo Sim. registrado, ele tinha direito ao benefício. Exatamente. Eu levei para a comunidade, levei, o psicólogo fez uma carta, o psiquiátrico fez um laudo, ele recebeu o benefício, 6 meses. Isso. Uma parte dessas dessas residências, dessas clínicas, dessas comunidades, uma parte ela tem uma parte social, né? Eu sei que tem algumas que se dividem entre cobrar mensalidade para se sustentar, porque senão não vive, né? Igual a gente vive o quê? Comprando comida, tem que pagar água, luz, então não existe nada cair do céu, né? E assim, a gente tem algumas que também oferecem uma porcentagem social, é isso? Que é para aquela família que não tem condições nenhuma de pagar, né? Sim. Aqui, quem mora aqui em São Bernardo, eu não sei se você conhece, aqui no Riacho Grande, nós temos a comunidade Padre Pio. Sim, eu vou ter uma entrevista com um deles aqui. Então, já está fechada. É uma comunidade, Renata. Eu vou direto lá, amanhã mesmo vou levar um senhor para internar amanhã lá. É assim, ó. Ah, é? Fala oi, dá um oi pro Ricardo. Ele vai ser entrevistado aqui também. Beleza, garoto? Ricardo. Então, a comunidade Padre Pio é aqui em São Bernardo, é gratuito, uma situação de rua. A cidade, né, deu o espaço. Isso. Aí tem pessoas que pegam pessoas em situação de rua. É um lindo trabalho. É isso aí. É um lindo a trabalho. Gente tem, assim, agora num desespero, às vezes as pessoas me procuram, eu falo em surto. Você tem duas condições, né? Se ele estiver te ameaçando, eu já tive amigos que ameaçaram a família com faca, né? Com revólver. Aí é a polícia mesmo, não tem muito o que fazer. É complicado porque a polícia também não sabe lidar com o dependente. Mas também o CAPS é uma porta aberta, gente. O CAPS você pode ir lá, atrás do Poupa Tempo, ali é uma porta aberta. No primeiro momento, de repente, vai precisar de uma medicação, alguma coisa um pouco, né? Para você não entrar em pânico. Aí depois, com calma, como o Paulo diz, calma, vamos procurar algum grupo que possa agora nos orientar de forma correta. Né? Eu acho que é um segundo passo. Paulo, eu vou fazer as perguntas, senão o pessoal vai me matar. A gente tá é um assunto que eu gosto muito. Eu tenho o maior xodó com isso. Eu tenho certeza que nós vamos trabalhar junto muito ainda no futuro em relação a certeza absoluta. A Malu Tonini, ela fala assim, vamos lá. Essa live só um minutinho que ela já está entrando. Essa live é muito importante para orientar as famílias dos jovens usuários de drogas. Como podemos ajudar os jovens a deixar esse vício? Então, Renata, nós já respondemos, mas vamos reforçar. Então, o jovem hoje drogas. Né? O que é drogas? Hoje nós temos vários tipos de drogas. Vários tipos de drogas. Então, o jovem começou a beber. Como que está o convívio dentro de casa? Porque às vezes a gente culpa o jovem, mas como está esse convívio em família, em festa? Então, por exemplo, o jovem ele começa na bebida, na cervejinha, na maconha. Então, o que nós temos que fazer? Entender o que está acontecendo no convívio em familiar, na escola. Como está esse convívio? Porque às vezes eu vejo muito assim, ó, as famílias, ela quer, o filho está usando muito. Mas a porta de entrada hoje é o álcool. Eu estou falando isso de verdade. Verdade. Entendeu? Hoje você pega o narguilé. Falar que toma só um pouquinho de cerveja, nem mal sabe o perigo que é isso, né? Então nós temos que conscientizar as famílias nisso. Entendeu? Com certeza. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui.
Essa pergunta é da Tereza Cristina de Carvalho. Quando há internação, qual é o primeiro passo com o dependente? Então, quando a internação, ele pediu, vamos supor que ele pediu ajuda para internar. Beleza, a gente vai passar para as famílias como funciona. Tem comunidade de gratuito até top. Entendeu? Tem mesmo? Então a gente tem que deixar bem claro. Tem chácara gratuita, mas tem chácara que é R$ 5.000, R$ 6.000. Então a gente avalia esse estado desse jovem, passa para a família como funciona a comunidade. Quem vai escolher a comunidade vai ser a comunidade. Olha, essa de R$ 2.000, lá tem isso, isso, isso. Ele aceitou, chegou no bom senso da família, e o adicto, ele está doente, ele precisa de ajuda. Então tem que ser essa conversa com a família, pessoas que estão sóbrias. Sim. Colocou na comunidade, aí depois de 30 dias, alguns lugares 40, que vai ter a primeira visita. Primeira visita. Uma visita, geralmente, alguns fazem a visita assistida, né? Pegam o indivíduo, mas a família faz um bate-papo, ou algumas comunidades, depois de 30 dias, tem a primeira visita. Aonde que a família também, quando o rapaz está internado, a família tem que entrar em tratamento. Nada adianta. Tem lugar que funciona assim. No dia da visita vai 10, 20 pessoas. Não funciona. Porque a família vai lá na chácara na visita. Como que é? O que você vai falar para o cara? Porque o dependente químico, o adicto, ele manipula. É muito rápido, de 30 dias, você já, mãe, eu estou bem. Olha como é que eu estou. Parou de usar droga, a pele fica bonita, a mãe não participa de grupo de autoajuda, o que ela faz? Nossa, meu filho melhorou. Ela pega esse jovem, tira. Passa uma semana, volta a mesma coisa. Então é isso que a família tem que entender. Interna ele na chácara, mas a família conscientiza o que fazer pós-internação. Maravilha, porque até a gente percebe isso no dia a dia, a recaída, né? A volta é muito grande, é uma, duas, três. Eu lembro que eu tinha um funcionário que era assim, ele estava um ano e depois, né? Então, assim, é uma coisa para sempre, né? Todos os dias, como você diz aí. Tem uma pergunta interessante aqui, SV Júnior perguntando: qual a fase mais crítica no tratamento de um dependente? Como lidar com a abstinência? Olha, essa pergunta eu achei muito interessante. Eu não tinha pensado nisso. Então, Renato, assim, ó, cada um tem uma fase mais difícil. Aí vai de cada um. Porque, por exemplo, tem pessoas que ela entra nas drogas, ela começou a beber, já sai fora de situação. Tem pessoas que demora 2, 3 anos, 4 anos para identificar que ele já virou um dependente químico. Ele precisa de tomar todo dia, usar todo dia. Então, a fase pior é quando ele já perde o controle. Quando ele perdeu o controle, por exemplo, o cara ele usa droga, bebe socialmente, tá? Socialmente. De vez em quando, né? Ele sai do trabalho, ele usa e tem controle. Agora, quando ele perdeu o controle de tudo, o mais rápido possível, ele tem que entrar em tratamento. Tá? Porque quando ele está começando a usar, quando ele está começando a praticar, às vezes as pessoas queridas não vê, tem pessoas que 1 mês, 2 meses, ele já faz um estrago. Tem pessoas que demoram 3 anos, 4 anos. Então, do indivíduo, de uma pessoa para outra, tem muita diferença. Qual o momento que ele está crítico? Aí vai pelo cada um, pelo organismo de cada um. Com certeza. Eu vi um comentário aqui da Ângela Guildini, que ela coloca justamente do CAPS, né, que eu falei. Então, assim, num primeiro momento, também existe pelo SUS. Os CAPs têm sempre algum mais próximo de algum território, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Tem um no Farina, por exemplo, que é muito bonito. Lá nós temos uma equipe multi, tem psiquiatras, psicólogos, etc. Então, realmente, eles fazem um trabalho muito bom. Nem todo mundo sabe que existe, mas num primeiro momento poderia procurar, é uma porta aberta. Quando a gente diz porta aberta no SUS, o que é? Eu não preciso de encaminhamento, de prescrição médica, nada. Eu chego lá, entro pela porta, vou até a recepção e eu vou ser acolhido. Isso se chama CAPS,
e assim também funciona o PS, o pronto-socorro psiquiátrico, tá? Vamos ler aqui, a Patrícia Oliveira coloca parabéns a vocês, um grande abraço ao Paulo, vamos aqui, e para a sua família, Deus abençoe a todos, muito obrigada. Pessoal elogiando muito, viu, Paulo? Você é Obrigado. muito bom de live. Você Obrigado. é modesto, só é modesto, porque você fala muito bem e tem, assim, o Obrigado. dom de esclarecer. Paulo, infelizmente, a gente já está chegando nos últimos minutos, né? E eu tenho que passar algumas outras informações, mas primeiro eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais em relação ao tema. Você tem um tempo que você precisar para falar sobre a dependência química. Ô, Renata, essa mãe, esse pai, esse jovem que está nos acompanhando, ele, às vezes, muitas vezes, ele não tem força para tomar uma decisão. E hoje, a gente é adicto, a gente recebe muita culpa. Muita culpa. E não tem culpado. Eu falei isso no início. O que nós temos que fazer? É buscar ajuda com pessoas que já vivenciou. Né? Hoje, eu falo assim que a gente tem que parar de culpar. O CAPS é ruim. Você já foi lá ver o CAPS, o trabalho do CAPS? Os psicólogos, tem muitas pessoas têm medo de psicólogo. Psicólogos são pessoas que estudam mais de 5 anos, ele trabalha com amor. Você não precisa passar, você vai identificar com aquele profissional. O psicólogo, ele tem ajudado muitas famílias, as pessoas têm medo de psicólogo. Se você fala para aquela mãe, para aquele filho, você tem que passar no psiquiátrico. Eu não estou doido. Aonde que a gente conscientiza as pessoas, Renata, e a família, gente, calma. Vamos buscar sabedoria, vamos usar a sabedoria para lidar com essa doença. Porque é uma doença que ela é progressiva, incurável e fatal. Ela não tem cura, mas ela pode estabilizar. E os grupos de autoajuda, o CAPS, o Amor Exigente, o Alanon, o GAPTA, todos os grupos de autoajuda, ele está lá não é para criticar. Ele não está lá para falar que você é o culpado. A gente está lá para ajudar. Quantas pessoas boas que estão hoje fazendo um lindo trabalho, psicólogos, através da sua doença. Então, eu quero agradecer, Renata, você pelo trabalho que você está realizando, né? Pela confiança de você me chamar para fazer essa live. Quando você falou na Emery, eu conheci a Emery através de um projeto que eu faço de balé. Né? Ela é tudo, né? Ela é atriz, ela é perfeita. Ela sabe, ela é demais. Então, o balé, Renata, ele através da aula de balé, da escola, apresentação, traz a família. Então, hoje, aqui no Grande ABC, o público que o GAF tem no balé não cabe, os teatros, tudo não cabe. Porque é 400 pessoas, 500 pessoas, 600 pessoas, 1000 pessoas, porque uma bailarina, ela leva 10 pessoas, 15 pessoas. Então, tem aqui o teatro aqui, que é o Simpop. Lá comporta o grupo GAPTA, mas os teatros mesmo não comporta. Então, através da minha doença, eu conheci pessoas maravilhosas, igual a Emery, igual você, igual vários psicólogos que tá confiando. Então, eu estar nessa live, eu quero deixar para o público, a gente faz trabalho com amor. Se eu falei algo que às vezes não foi o suficiente para ajudar você, a gente fala que assim, o tratamento é passo a passo. Não resolve de uma hora para outra. Para mim chegar hoje nessa live, é uma história. É uma história. Hora de vida, né? Então, para mim chegar na melhora, eu tenho que me admitir. E cada dia, uma pequena melhora. Sou muito grato por fazer parte do seu time. Imagina, eu que agradeço. Mas você vai ficar aí que eu vou passar o meu filme do dia, meu texto agora para vocês. O filme que eu escolhi para passar para vocês hoje, gente, é um filme que talvez o Paulo já tenha assistido. Ele tem a ver com dependência química. É um filme da Sandra Bullock que chama 28 Dias. Eu não sei se o Paulo já assistiu, mas eu recomendo. Ela é uma dependente química alcoólatra, né? E a história dela é que ela vai
para uma clínica também. É muito interessante esse filme, eu recomendo muito para quem tem algum dependente químico na família. 28 dias, chama o filme, com Sandra Bullock. E antes da gente passar o texto, Paulo, eu gostaria antes de você passar todos os seus contatos, eu também anotei aqui para a gente passar para o pessoal, porque muita gente pode querer te procurar e tudo, então nós vamos passar já já. Mas eu vou ler um texto que eu acho que tem a ver com a sua vinda também e todo o contexto. Eu vou tentar, gente, clicar, porque para mim aqui é uma novidade, vamos ver se ele aparece. Só um minutinho. Eu tô ficando moderna, mas calma, que também não é tão moderno assim. Vamos ver se a minha voz continua. Minha voz está continuando, Paulo? Sim, tô ouvindo. Minha voz está continuando? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Beleza, está aparecendo um texto agora para você? Sim. Ótimo, então eu vou ler esse texto, tá? Eu acho esse texto, ele perfeito para o dependente químico e principalmente para pessoas como Paulo. Então, o dependente químico, ele é como uma lagarta. Todos querem distância, todos repreendem a lagarta. Mas quando se convertem, quando essas pessoas se convertem, quando elas melhoram, quando elas assumem a doença, elas viram borboletas. Elas se tornam borboletas. E todos querem conhecer a sua glória, que é essa glória que o Paulo contou, a história que ele passou. Conhecer a metamorfose. O que é a metamorfose? Essa transformação. Então, a gente precisa, né? Precisamos de pessoas que amem as lagartas, mesmo elas dando medo, sendo um perigo, não sendo bonitas, para que essas pessoas possam depois existir e para que possam existir mais borboletas. A borboleta nada mais é do que a lagarta, então a doença, como diz o Paulo, é uma doença que em recuperação. Então eu acho que esse texto é perfeito para exemplificar o trabalho dessas pessoas como o Paulo, que eu admiro, respeito, que eles veem o dependente químico como uma borboleta, enquanto todo mundo vê como uma lagarta. E, na realidade, é um processo, como ele diz, passo a passo, que vai transformar essa pessoa e vai revigorar e gerar tudo isso que vocês estão vendo agora. Um Paulo diferente e um Paulo que é exemplo para outras pessoas, assim como eu conheço uma enorme quantidade de profissionais, de pessoas que trabalham voluntariamente, que trabalham também com isso. Então, parabéns, Paulo, por você ser essa pessoa que enxergou diferente o dependente químico. E, por conta disso, eu queria agradecer também, mas antes eu queria que você passasse os seus contatos para que as pessoas pudessem te achar. Pedir também que você perca mais um pouquinho de tempo, ou hoje ou amanhã, para curtir os comentários. Foram vários comentários te elogiando. A gente está um pico de mais de 100 pessoas online, passou, entrou, saiu, mas ficou firme com a gente, um público muito alto, até me surpreendeu bastante. Eu acho que foi uma live que me surpreendeu, porque é um tema difícil de lidar, e as pessoas gostaram de ouvir, né? E eu queria que você passasse os contatos e depois, o que eu não consegui responder, se você conseguisse entrar na página e lá clicar nos comentários, porque muitas perguntas eu não deu tempo da gente fazer, tá? Eu tenho uma parte aqui que eu acho que você deixou para a gente divulgar, que é em relação às lives. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Que eu acho que é todo domingo que vocês têm live, acho que é isso, né? Sim. Vamos lá, passa para a gente, por favor. O Grupo GAFTA, ele está, quando está presencial, todos os domingos, aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, às 9 da manhã, das 9 às 11. Lá no Eldorado, no bairro Eldorado, todas terça-feira. A gente está lá todas terça-feira, 19h30. Com essa pandemia, tudo que está acontecendo, não está tendo grupo presencial, a gente está fazendo as lives. Todo domingo, às 19h30. Todo domingo? Todos os domingos, às 19h30. E um tema diferente, profissional diferente. Nesse domingo, vai estar um profissional, a comunidade aqui, feminina, o Isaías Power, comunidade Power, aqui em São Bernardo. Se você colocar no Google lá, Power, é uma comunidade que tem aqui no Riacho Grande, uma excelente comunidade. Ela faz um lindo trabalho aqui em São Bernardo.
Também tem involuntário feminina. Ele vai estar falando um tema, a diferença do tratamento para mulheres e homens. Então, é muito bom nesse domingo. Então, o Grupo GAPTA está fazendo esse trabalho todos os domingos. A gente tem no Facebook, grupo.gapta. Ah, tem um ponto, então. Isso. Tá. O Instagram também. No Instagram, @.gapta. Não, no Instagram é grupo.gapta. Tá. Do Instagram é grupo.gapta. E do Facebook? Também. Também, tem um ponto. Sim. Isso. Ah, já consegui colocar aqui o ponto para as pessoas te acharem. Então, no Facebook, no Instagram, grupo.gapta, ela já entra automaticamente nos seus canais. Todas as lives do Grupo GAPTA está lá, é só você clicar lá que está todas as lives. E se as pessoas quiserem falar com você, alguma coisa, entra também por ali na mensagem. Pode ser na mensagem do Facebook. O meu telefone é 011, né? 981434948. Pode ligar de madrugada, viu, gente? Que ele está sempre a posto. O Paulo está sempre a posto. Para salvar vidas não tem horário. É Renata, isso aí. Você pode repetir o celular também? Repetir o celular, estão pedindo. 11 98143 4948. Tá, ok. Anotado já. O pessoal estava em dúvida do celular, porque às vezes tem que anotar rapidinho, se perde na hora de anotar, né? Renata. Sim. Eu estou lendo um livro, Os Guerreiros Não Nascem Pronto. E eu li uma página lá, é bem rápido. Um francês, ele estava incomodando, vendo o que estava acontecendo. Muitas crianças morriam. Muitas crianças morriam, de 5 crianças, morria 3. Ele incomodava. Ele passando, olhando, ele viu uma incubadora, um galinheiro de pintinho, aquela incubadora para chocar lá os ovos. Esse francês, ele inventou a incubadora no hospital para as crianças. Então está nesse livro, Os Guerreiros Não Nascem Pronto. E eu me encantei, por quê? Porque assim, ó, nós, adictos, a maioria, ele quer ajudar tanto o outro, mas primeiro eu tenho que ajudar. Eu tenho que buscar sabedoria para mim, para me ajudar o outro. Porque às vezes eu quero ajudar tanto o outro que eu não cuido de mim, que aí se torna compulsão. Teve uma época que eu estava desse jeito. Eu estava cuidando mais dos outros do que de mim. Isso é errado mesmo. Então, esse livro que eu estou lendo, está me ajudando bastante. O Guerreiro Não Nasce Pronto. O Guerreiro Não Nasce Pronto. Eu te dei a dica do filme, 28 dias, agora você me deu a dica do livro. Espetacular. Nós dois estamos aí trazendo bastante informação para o pessoal. Gente, bom, para terminar, eu queria agradecer, Paulo, imensamente, muito mesmo, porque você é uma pessoa iluminada, tá? Você serve de exemplo para as outras pessoas. Eu não conhecia você tanto quanto, né? A gente se falava muito por Face, por WhatsApp, mas assim, você é muito mais do que você quer dizer que é menos, porque você é muito humilde perto da sabedoria que você tem, né? O conhecimento. Então, que Deus continue te dando saúde para você continuar nessa missão. Conta comigo, porque esse é um tema que eu gosto, tenho facilidade de lidar, e eu acho que está faltando muita coisa para fazer por isso, principalmente no meu ponto de vista, na parte pública, com as políticas públicas voltadas para esse tema, tá? Então, conte comigo, eu acho que a gente pode lutar junto, nós temos amigos em comuns, e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, tá bom? Eu que agradeço você com todo o meu coração por você ter dispensado esse tempo, agradeço a todo mundo que está aqui, que está nos assistindo, que manteve firme e forte do começo até o fim, e amanhã, viu, Paulo, nós vamos falar de enxaqueca e dor de cabeça, fatores psicológicos, hein, gente? Só tema top! Um abraço para todos vocês, um abraço, Paulo, fica aí offline que eu vou falar com você, não sai não. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Beijo. Ok. Tchau.
Beijo, 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 beijo. Beijo.